Mulheres curadas curam a sua empresa, a sua família e a sua vida. Então eu desejo do fundo do meu coração, eu sei que a doutora também, que vocês se curem da baixa estima, desse sentimento de invalidez, porque nós passamos por isso, nos curamos. Sim. E é uma cura diária. Então é isso que o Passeio dos 30 entrega para você hoje nesse episódio. Mais um episódio do Passeio dos 30 e a minha convidada hoje, olha que o currículo dela é muito extenso. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista, terapeuta, mas vamos resumir? Influenciadora de mentes. Elaine Mardegan, seja bem-vinda, é uma querida, conheço há um tempão, amiga da minha mãe, e eu não poderia trazer outra pessoa para falar sobre esse assunto. Obrigado por você ter aceito o convite. Relacionamentos tóxicos e abusivos é um tema que hoje está em evidência, mas nós já sofremos isso em algum momento, né, da nossa vida. Eu já passei por isso, mas lá atrás eu tinha menos de 30 anos. Sabe como que eu via isso? Como amor. Que a pessoa tinha um amor tão grande por mim que ela me tratava daquela maneira com medo de me perder. Sim. Então eu quero que você já comece explicando para nossas amigas aí de casa o que é um relacionamento tóxico, abusivo. Um relacionamento tóxico e abusivo é quando ele nos desvaloriza. É quando coloca a mulher num lugar que ela se sente sem merecimento. E é muito comum isso. Eu vejo todos os dias. Eu também sofri relacionamento tóxico, não uma, mas 2, 3, algumas vezes. E, curiosamente, o pior é que a gente não percebe. E é o que eu falo, a gente olha aquilo como carinho, como amor. Como pode a nossa mente enxergar algo que desvaloriza como excesso de carinho, excesso de amor, proteção? É verdade. E sabe que o pior dos relacionamentos tóxicos não são aqueles extremamente abusivos, como os de violência física, os de violência verbal e escancarada. São aqueles que estão nas entrelinhas, nas sutilezas, quando diminui a mulher com piadinhas, ou quando se faz aquela manipulação que gera a dependência afetiva. Eu estou conhecendo uma pessoa, vamos colocar coisa bem prática. Se eu estou conhecendo uma pessoa, eu consigo já, assim, nos primeiros encontros ou nas primeiras conversas, identificar talvez um homem narcisista? Mas antes, explica o que é um homem narcisista. Mulher também, né? Porque também tem mulheres tóxicas e narcisistas. Sim, hoje o narcisismo ele é muito comum. Existem vários níveis, mas eu vou falar dos mais sutis e dos mais comuns, que são... Que é o que a gente acaba caindo, né? Isso, que a gente tem que prestar atenção. Uma pessoa narcisista, de uma maneira bem simples, é aquela que tem um ego muito deficitário e que precisa do outro para se sentir valorizado. Então, um narcisista vai o tempo todo, nas entrelinhas ou de maneira direta, tentar te diminuir. Ele vai tentar fazer com que ele é muito necessário, você vai perceber que ele não tem empatia. É aquela pessoa que aparece e some, que quando chega num restaurante, ele já escolheu tudo, ele não permite que você decida. É a pessoa que sabe tudo. É uma pessoa que precisa de você, só que ele tenta fazer com que você pense o contrário. Muitas vezes, um narcisista parece frágil demais, e esses são os mais perigosos. Se você não pegou o seu papel e sua caneta, corre pegar para anotar, porque isso... Deixa eu tirar uma... Vou acabar tirando uma dúvida aqui. Estamos entre amigas.
Isso pode acontecer com amigas, relacionamentos, amigas narcisistas? Sim, o tempo todo. Acontece com amigas, acontece com familiares, mães Chefe? narcisistas, chefes narcisistas. Nós estamos hoje numa sociedade voltada ao narcisismo, porque nós estamos esquecendo de nos relacionar, como estamos eu e você aqui, pessoalmente. Hoje a gente se relaciona com uma tela. E aí as pessoas vão se dessensibilizando nas relações. Então, eu existo. Você é só um objeto. Nossa, incrível. E você tá falando, eu tô associando com características de pessoas que eu conheço, de relacionamentos, né, de amigas, enfim. Eu tô aqui olhando e coisas que eu nunca parei para perceber. É aí que mora o perigo. Quando eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque você vai se envolvendo com a pessoa é tão incrível, ela te dá uma atenção. E é isso que a gente fala da questão do autoconhecimento. Você tá lá carente, se sentindo sozinha, autoestima baixa, alto valor, né? Não Zero. existe, zero. E aí você conhece uma pessoa, vamos falar aqui de um homem, que de primeiro te encanta, te proporciona bons momentos, te elogia, você naquela carência, você se apaixona. E é aí que mora o quê? O perigo da dependência dessa pessoa. Eu consigo, já nas primeiras conversas, identificar um homem narcisista? Olha, a primeira coisa que nós mulheres temos que entender é o nosso valor. Só para te dar um exemplo do que acontece muito no meu consultório. Eu trabalho bastante com mulheres. Elas muitas vezes chegam para mim e dizem: puxa, Elaine, eu conheci um homem incrível. O homem dos meus sonhos. Ele é maravilhoso. E você acredita que ele me chamou para jantar? Eu sou uma mulher de sorte. E eu digo: opa, aí já tem um sinal de alerta. Sabe por quê, Cassie? Quando você acha que você é uma mulher de sorte porque um cara te convidou para jantar, já começou errado. já começou errado, porque você já se desvalorizou. Então, a primeira coisa que nós mulheres precisamos fazer, mais do que identificar os sinais no outro, é entender quem nós somos, qual é o meu valor. Afinal de contas, de quem é a sorte de sair para jantar? Claro que é a dele, por ter a minha companhia. Não é? Não é assim que Exato. tem que. Só que isso tem que ser natural, né? A pessoa tem que sentir isso. Exato. Então, a partir do momento em que você reconhece o seu alto valor, você já para de permitir que o outro se torne fundamental na tua vida. Sem perceber essas paixões fulminantes que as mulheres têm, que elas se jogam nos braços daquele homem incrível, fala mais dela do que do outro. E é para esse lugar que a gente tem que olhar. Se eu quero ter uma vida saudável nas relações, se eu quero encontrar um homem incrível, a primeira coisa que eu oriento as mulheres que fazem um processo de desenvolvimento comigo, primeiro elas têm que fazer um checklist. Qual é o homem que eu quero? Que características, pelo valor que eu tenho, eu devo procurar numa pessoa? E faz o check lá. Cite alguns exemplos. Olha, Tá anotando aí, né? você tem que observar como esse homem já se relacionou anteriormente. Você tem que observar como é ele profissionalmente, como ele trata as outras pessoas. Por exemplo, na mesa de um restaurante. Isso é uma coisa minha, bem pessoal. Eu, não só com homem, mas com amigas, com clientes, com qualquer pessoa, eu sempre vejo como aquela pessoa que está ali jantando comigo, tomando um café, trata os garçons. Sim. Eu costumo falar, até minhas amigas sempre falam, né? Vai tomar um café com a Cassie? Meu Deus do céu, que medo! Porque ela analisa isso. Porque eu falo, o jeito que você trata um garçom diz muito sobre você. Eu concordo. Mas veja,
você está colocando um comportamento que é muito habitual e observável, mas o risco... Vou te contar um caso de Tô uma aprendendo aqui cliente que eu junto. atendi há muitos anos e que eu falo que os sutis são os mais perigosos. Eu tive uma cliente, ela era uma empresária, uma mulher completamente, aparentemente empoderada, linda, e ela conheceu um homem. Um homem que, a princípio, parecia o príncipe encantado. Só um parêntese, e um príncipe encantado desse sozinho? Sozinho. Ó, Um já homem começa... bonito, de aparência física, um homem que estava terminando aí o seu projeto universitário, porque ela era jovem na época, e dizia que tinha muitos projetos, que queria crescer na vida, e ele fazia as vontades dela. Ela se apaixonou por ele, se casaram, né? Foi aí que começou o terror sem ela perceber. Ele, pouco a pouco, naquele emaranhado de sedução, naquele emaranhado de ser o cara bonzinho, o bom moço, ele foi fazendo com que ela oferecesse tudo para ele. Ela deu emprego, ela deu casa, ela deu carro, ela pagava as contas e ela não percebia o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele era um bom moço. Só que nisso tudo havia uma exploração sutil. E uma exploração sutil psicológica, porque ela estava se desvalorizando. E aí, ao longo do tempo, ela foi descobrindo que ele tinha perfil em sites de relacionamento. Ou seja, traía. Ele traía ela. Ele usava o dinheiro dela, muitas vezes, inclusive, com drogas. Ela descobriu E que outras ele era mulheres. usuário de cocaína e maconha. Então, assim, primeira coisa, não existe homem perfeito. Como também não existe uma mulher perfeita, né? Exatamente. É muito sutil. Por isso que a maior forma de se defender é cuidar do seu interior. Porque você, quando você se conhece, quando você sabe o que você deseja, você começa a prestar atenção. Sabe uma coisa que eu prego? Autoconhecimento liberta. Sim. E isso a gente precisa se lapidar diariamente. Não é fazer um curso de 2 semanas e você está livre disso tudo. Não. Os cursos, as profissionais, eu tenho um curso sobre isso, a doutora também, ele serve para colocar você em alerta, para você se entender, para você se desenvolver. E dia a dia você vai se lapidando, né, doutora? Você precisa, é o que ela falou assim, o alto valor. Eu trabalhei muito nessa área quando eu dava aulas de pole dance, que as mulheres chegavam para mim, eu usava o pole dance como uma ferramenta de autoconhecimento. Olha que incrível. Sim, sim. Elas chegavam para mim para emagrecer, para fazer uma atividade física que não gostava de academia. Mas ali, naquela sala de aula, a gente trabalhava o quê? O autoconhecimento, ela desenvolver e acessar o poder dela de mulher através do quê, doutora? De uma barra de pole dance. Porque é aquela coisa que quando você olha, você fala, jamais que eu vou conseguir ficar de ponta cabeça, jamais que eu vou conseguir ficar lá em cima. E quando elas falavam para alguns parceiros, para amigas, para filho, para qualquer pessoa, a pessoa olhava para ela e falava assim, até parece que você vai conseguir, olha seu peso. Sim. Mulher, você não vai conseguir ficar, imagina. Essa é uma forma de desclassificar a mulher, é abuso psicológico Então, isso. e isso é o que eu falei no comecinho do episódio. Não é só de marido, namorado, não. Amigas. Eu tenho amigas até hoje que quando eu virei e falei assim, eu vou começar o podcast, que já é uma coisa que tá nos meus projetos. Sabe o que falaram? Isso aí é perda de tempo, você vai perder tempo com isso. Amigas de 15 anos. Não é uma pessoa que eu conheci ontem. Eu olhei pra ela e falei, você acha isso? Ah, que bom que a opinião é só sua. A nossa, Cass, como você é grossa. Não é que eu sou grossa. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei onde eu quero chegar. Só que isso, doutora, não foi agora.
Isso, eu já passei toda essa fase aí que você falou. Eu já me vi em várias histórias. E eu consegui o quê? Me conhecendo, sabendo o meu valor, me entendendo, diariamente trabalhando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito. Hoje eu sei quem eu quero ter do meu lado, tanto trabalhando quanto num relacionamento e amizade. Essa super amiga que falou isso pra mim na semana passada, ela já é uma pessoa que já fez o quê? Já se afastou da minha vida aí que eu. Agora ela vai assistir, ela vai ver, mas não Sim. tem problema, pode ver. Que já é uma pessoa que eu vou colocar num lugar diferente na minha vida. Então, a gente precisa o quê? Estar atenta. E se, por exemplo, a mulher caiu ali, ela tá assistindo esse episódio, ela tá se identificando. Gente, eu vivo isso. Como que eu vou fazer para sair desse relacionamento? Porque geralmente essas mulheres, elas estão numa dependência. Que é aí Sim. que a gente pode falar da toxicidade? Sim, a toxicidade a gente permite por causa da dependência emocional, por causa da carência. Porque ela não se sente valorizada em ficar sozinha, ela não Ela consegue tem ficar medo, sozinha ela tem e medo ela da acha solidão e e ela acha que ela não tem capacidade de de arrumar. encontrar algo melhor. Ou ela fica na esperança, como eu vejo muitas mulheres, ele vai mudar. Ele me ama, ele vai mudar. Isso já faz o quê? Meu- 15 anos, Meu 16 amor, anos. ninguém muda por ninguém. Eu falo isso de carteirinha. E pela minha própria experiência. Eu Porque também. eu tive um casamento tóxico De quantos durante anos? 12 anos. Ali, na esperança, dia após dia, ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele Pra vai ficar mudar. comigo, ele vai mudar, ele vai ficar com você e com Sabe quem outras. teve que mudar? Você, óbvio. Eu. Que quando a gente muda, né? A gente muda o interior, o exterior muda. Porque eu sou da física quântica, amo. Aham. E o que a gente aprende através da física, que é ciência, quando a gente muda o nosso interior, a gente coloca isso para fora, a gente materializa, né? Sim, Então, quando você sim. tá confiante, quando você sabe o seu valor, você vai conectar com frequências de pessoas que também se Estão sentem na sua isso, estão na sua frequência. Então, você vai achar um homem que te valorize, que ele também é de valor. Você vai se conectar com clientes também na mesma frequência. E não adianta, é você se mudar. E a pessoa que está se vendo ali, ela deu aquele desespero assistindo esse episódio. Doutora, como que eu começo? Porque também tem, quando o companheiro, ele pode fazer o quê? Você Sim, é muito ficar difícil, ali, né? porque Presa. geralmente o narcisista, ele é manipulador e persuasivo. Ele tem capacidades de relacionamento. Ele é inteligente demais. Demais, demais. Que ele cria uma teia. Sabe como quando a mosquinha cai na teia da aranha? É isso que é uma relação com o narcisista. Então, muitas vezes, sozinha é difícil e quase que impossível. É muito necessário que se procure, em primeiro lugar, ajuda profissional. Isso é fundamental quando nós estamos num nível de relação tóxico muito prejudicial. É claro, nos casos mais leves, se você está começando uma relação agora, se você já percebe os primeiros sinais, afaste-se. Mas há situações, eu trabalhei com uma cliente mais de 1 ano para ela de fato reconhecer, aceitar que ela tinha um homem narcisista, que ele não ia mudar e que ela precisava tomar decisão. E ela sofreu muito na separação. Porque há um afeto, entende? Não tem como, né? Com toda certeza. E, acima de tudo, há uma dependência. E você, pelos casos que você acompanha, quando essa mulher ela resolve encerrar esse ciclo, encerrar esse relacionamento, esses homens aceitam? Não. É aí que começa o que? O terror parte 2, né? Exatamente. Muitas vezes até o terror financeiro na hora da separação, no caso de pessoas que têm um relacionamento estável, ali um casamento formal ou não. E aí fica tudo mais difícil. Ameaças. Às vezes é necessário até procurar ajuda
da polícia, se for o caso, porque eu já tive clientes que eram ameaçadas de morte ou de violência física. A questão da violência física, eu estava acompanhando, é que eu falo, na internet hoje tem aí tantas histórias para nos alertar. E eu estava acompanhando um caso na semana passada, que foi quando eu falei com você que eu queria falar sobre isso, que a menina, ela namora já tem uns 6 anos, e eles brigaram, ele gritou com ela, pegou o dedo dela e torceu. Aí ela já tava com um alerta ligado e ela perguntou na caixinha dessa pessoa ali no Instagram, ela falou assim, ele vira e mexe, ele grita comigo, e dessa vez ele gritou comigo muito forte, ele se descontrolou mais, ele torceu o meu dedo. Depois ele pediu desculpa, mas falou, foi você que me deixou assim. E ela estava perguntando, será que isso é um passo para uma agressão? Com toda Já não é uma certeza. agressão? Veja, se alguém não assume a responsabilidade pelos seus atos, isso já é um sintoma de alguém que não tem um ego bem constituído. Essa explosão. Sim, é uma pessoa que jamais vai assumir responsabilidade por outras coisas. Até porque quando alguém te tira do sério, o que seria talvez mais viável é você ficar calada, no caso dele, ficar calado, esperar a poeira baixar e conversar. Seria isso? Sim. Ou explodir e depois falar Eu penso assim, não existe tapinha, tapão, gritinho, um gritão. puxãozinho de leve. Não existe pequena ofensa e grande ofensa. Ofensa é ofensa, tapa é tapa e grito é grito. Ali para uma execução mais forte no movimento é um palito, né? Rapidinho. Exatamente. Então, quando alguém não pode admitir algo simples, também não vai fazer quando for uma situação mais crítica. E os casos têm crescido diariamente? Quer dizer, eu não diria que os casos têm crescido. Eu vejo que hoje, com as redes sociais, com a informação, eles estão mais abertos. E hoje as pessoas procuram mais ajuda. Hoje Tá mais as pessoas acessível. falam mais. Antes, por exemplo, quando eu vivenciei isso, Imagina. há mais de 20 anos atrás, eu morria de vergonha e eu me sentia culpada. É esse que é o problema também das mulheres. Porque eles, no caso, ele te colocava nessa situação de que ele está agindo dessa maneira porque você fez errado. Exato. É uma outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Quando você está infeliz numa relação, quando você se sente culpada, quando você não se sente boa o suficiente, achando que é você que está errando, Já tem algo já tem errado. algo errado. É preciso olhar. Se alguém ali de casa estiver te assistindo e pensar assim, eu estou nessa situação e quero agora sair, o que você falaria para ela? Por onde ela deve começar? Olha, cada caso é um caso. Mas a primeira coisa, converse com alguém que você confia. Abra o teu coração. E se você puder, se você tiver acesso, procure ajuda profissional. Porque um profissional, ele vai conseguir olhar de uma fora. maneira... Exato. Sabe aquela história que a gente só enxerga uma ilha quando a gente sai da ilha? Uhum. E até porque às vezes alguém que é próximo a você, uma mãe, você não sabe o nível intelectual daquela pessoa de ver isso como uma doença, como um problema. Cassie, eu mesma vivi isso. Eu levava isso para uma pessoa de confiança, que era minha sogra. E você sabe o que ela dizia? Ah, é assim mesmo, vai passar. E é do filho vai pra dela. Vai para a igreja rezar. Tenha fé. E era o filho dela. Exato. E eu tinha tanta vergonha e eu tinha tanto medo que nem os meus pais sabiam. Porque Entende? você sentia que a culpa era sua, que eles iam te julgar, né? Exato. E na época, quem me ajudou muito, e curiosamente, eu era uma pessoa esclarecida, eu já era jornalista, porque antes de ser psicóloga eu fui jornalista. Eu levei isso para um diretor meu e foi ele que me ajudou a enxergar. Olha que incrível. E o que
deu aquele estralo. Foi um dia que um grande amigo perdeu uma esposa pelo câncer e a gente estava conversando e ele disse assim para mim, aquilo me impactou, contando a minha história para ele a dele para mim, ele disse, puxa, Elaine, a minha esposa faleceu, eu estou viúvo, agora você é viúva de marido vivo. Opa! Foi um balde de água fria. Exato. Ou seja, você era casada e você não vivia um casamento de verdade. Exato, eu era solitária. Então, se você está sentindo solidão, se você não sente uma parceria nessa relação, qual é a razão que te mantém nela? Nossa, acredito que isso que você falou agora pode ter feito sentido para você que está aí de casa. E se esse episódio tocou em você, você sentiu algo familiar, ou você conhece alguém que está passando, né, por alguma situação, não chega falando para a pessoa, mas encaminhe esse episódio para ela. Ela vai assistir, ela vai se identificar e talvez procurar uma ajuda, procurar um direcionamento. Aproveita, clica aqui pro YouTube entregar para mais mulheres. E para a gente finalizar esse bate-papo, acredito que a gente poderia ficar aqui por horas e horas. Você me falou que você está com um trabalho novo, que é uma academia de mulheres, é isso? Para quem está passando por isso, não sei se você pode falar tudo, porque ainda tá... Ela me falou assim, que essa eu não posso falar, mas eu tô aqui, eu vou abrir para vocês, porque ela me contou e vocês são minhas amigas, e eu sei que é uma coisa muito boa e que vai servir para você. Eu quero que você conta o que você pode contar sobre isso. Certo. E deixar suas redes sociais para as meninas de casa te procurar, enfim, conversar um pouco mais sobre isso. Tá certo, Cassie. Por ver muitas mulheres sofrendo todos os dias e justamente não conseguir enxergar o seu alto valor, né? Mulheres sem autoestima, como eu fui. Eu também Isso fui. me dói profundamente. Então, por toda a minha experiência, eu quero começar a compartilhar um pouco mais isso. Fazer o que você está fazendo hoje aqui é muito importante. Se cada mulher fizesse a sua parte, eu penso que nós teríamos um mundo melhor de maneira geral. Então, eu estou aqui, né? O meu filho ainda está sendo gestado, ou a minha filha, porque vai se chamar Ela Mais. Um projeto lindo. Então, como a minha filha está sendo gestada, vai ser um programa para as mulheres, onde, através do meu site, futuramente, a gente está programando tudo com uma parceria, vão ter acessos a conteúdos específicos, de conteúdos como esse, de exercícios, de práticas, onde a mulher vai poder se autoconhecer, identificar seus pontos fortes e traçar um plano de vida para alcançar uma vida mais plena, uma vida onde, acima de tudo, ela não vai precisar mais da validação externa. Incrível. Ou seja, o amadurecimento, o amor próprio. E para a gente encerrar, eu gosto sempre de encerrar com uma frase, que é a frase que é o nome da minha palestra de 2023, e que faz muito sentido quando eu levo essa palestra para grupos de mulheres, para eventos, para feiras, que é: mulheres curadas curam a sua empresa, a sua família e a sua vida. Então, eu desejo do fundo do meu coração, eu sei que a doutora também, que vocês se curem da baixa estima, desse sentimento de invalidez, porque nós passamos por isso, nos curamos. Sim. E é uma cura diária. Então, é isso que o Passeio dos 30 entrega para você hoje nesse episódio.